Queridos irmãos, companheiros de vida, que a paz de Jesus possa encontrar guarida no coração de cada um de nós aqui presente. Nós estamos dando sequência ao nosso estudo do livro Roteiro. E hoje vamos repassar mais uma das lições desse livro, que é uma preciosidade. Esse livro, como vários livros do Emmanuel, ele tem um propósito, um objetivo, foi construído dentro de uma estrutura pedagógica bem elaborada, porque o objetivo desses estudos que ele trouxe através da psicografia de Chico Xavier tem o propósito de nos ajudar, não é? Muitos desses livros são cursos que o Emmanuel dava no mundo espiritual, né? Dava porque ele agora está reencarnado entre nós. Vai ser difícil identificá-lo, mas ele está entre nós. Já nasceu no ano 2000, segundo as declarações que o Chico tinha feito, ele reencarnou numa cidade do interior de São Paulo, a gente não sabe aonde, mas ele já deve estar com uns 18, 19 anos, e segundo o Chico, ele vai exercer a profissão de professor, que é a mesma que nós temos, né, Leia? Que é bem gratificante, né? Ser professor é ser estudante profissional. E é assim que eu encaro também a minha posição dentro da doutrina espírita. Todos nós somos estudantes, aprendizes do Evangelho. E essas lições que nos chegam são lições para a gente pensar junto, meditar junto. Por isso que a gente organiza reuniões como essa, que tem o propósito de fazer com que esses estudos, esses ensinamentos cheguem até nós. E isso não é novidade, porque desde a época dos discípulos de Jesus, que assim era feito. Jesus inaugura esse aprendizado coloquial, de conversa em torno das lições espirituais junto com os discípulos. E quando Jesus volta para o mundo espiritual, os discípulos continuam fazendo isso nas suas reuniões, nos seus trabalhos. E infelizmente, pelo interesse imediatista do ser humano, que politizou a religião, isso foi deixado de ser realizado, né? E assim a gente perdeu a chance de aprender as lições espirituais desde a época de Jesus. Então nós estamos 2000 anos atrasados. Mas estamos aqui pegando, de novo o ponto e seguindo em frente. A lição que nos cabe hoje, ela tem o título de Evangelho e Caridade. O Emmanuel fala das diferentes coisas de importância para o ser humano, começa falando do ser humano, fala do corpo físico, fala das realidades do espírito no corpo físico, fala do nosso planeta, do papel da ciência, da filosofia, depois esbarra, propositalmente no papel da religião. Ele faz várias considerações sobre as religiões, até chegar ao Evangelho de Jesus. E agora ele pontua o Evangelho de Jesus junto com várias atividades diferentes. A última lição foi Evangelho e Individualidade. Hoje vai ser Evangelho e Caridade. E a próxima segue ainda o Evangelho e Trabalho. E vai assim até o final do livro, falando da beleza que representa os ensinamentos de Jesus, que até hoje ainda é tão pouco compreendido pela humanidade inteira. Nós vivemos num planeta de provas e expiações,
segundo os esclarecimentos espirituais que os Espíritos nos deram através da codificação. A gente lê no Evangelho, né, há muitas moradas na casa de meu pai. A classificação que Kardec coloca, de acordo com os Espíritos, sobre os níveis dos mundos. E nós estamos no mundo de provas e expiações, que é o segundo na categoria evolutiva. São 5 categorias classificadas. A primeira é o mundo primitivo, nós todos já passamos por lá. Chegamos aqui no mundo de provas e expiações. Vivemos no mundo de provas e expiações há mais de 10.000 anos. Estamos aqui aprendendo nessa fase do processo evolutivo. O nosso planeta esbarra, né, com a alvorada do mundo de regeneração. Então nós estamos chegando no final do mundo de provas e expiações e vamos passar para uma categoria diferente de mundo de regeneração. Obviamente que quando uma escola é promovida, nem todos os alunos ficam nela. Então há um processo seletivo nesse caso, e só vai ficar no mundo de regeneração aqueles que assumem a responsabilidade com o conhecimento espiritual da sua própria regeneração. Porque até agora nós chegamos até aqui empurrados pela lei de causa e efeito. Foi a dor, o sofrimento, consequências dos nossos equívocos, que nos tem feito aprender o que deve ser feito. Não é? Porque as leis espirituais que nos governam, como mostra claramente a doutrina espírita, na terceira parte do Livro dos Espíritos, leis morais, elas são leis corretivas, não são leis punitivas. Deus não pune, Deus ensina, corrige, mostra caminhos. Aquela ideia de Deus punitivo era uma ideia mais primitiva da religião mal compreendida. Jesus nos ensina que Deus é amor. E aí a gente aprende com Jesus que o amor e a misericórdia são harmônicas com a justiça. De modo que a gente usa das consequências dos nossos erros, das nossas escolhas equivocadas, como método de aprendizado. E a gente então vai aprimorando. E é por isso que hoje a gente não tem coragem de matar os outros, porque a gente já fez isso e já levou as consequências gravemente com os sofrimentos que esses atos geraram para nós. Então a gente vai aprendendo com essa experiência, mas obviamente a gente chega numa fase em que a gente pode acelerar o processo de aprendizado, porque a gente já tem um certo nível de entendimento. Mais ou menos assim, quem não sabe ler, perde muita chance de aprender coisas que já estão estruturadas nos livros. Quando a gente aprende a ler, se a gente se interessa pela leitura, a gente aprende muita coisa sozinho. Então a doutrina espírita chegou no momento da humanidade em que todos nós temos escolaridade. Todos nós temos recursos de leitura, todos nós temos já entendimento para ler e apreender o que se lê. De modo que a gente pode aprender muito mais rapidamente, né? Não precisa passar por escola para aprender, a gente pode pegar e aprender por conta própria. Então, não precisa das religiões para nos ensinar. A gente precisa dos livros bons, né, para ajudar a gente a ter um entendimento melhor das coisas. Então, a casa espírita tem, por isso mesmo, uma função um pouco diferente. Ela não é um templo religioso pura e simplesmente. A gente não vem aqui para orar. A gente vem aqui, acima de tudo, para aprender. Porque aprendendo, a gente age em qualquer circunstância da vida. Que era isso que Jesus fazia entre os discípulos, ensinava. Ensinava e exemplificava. Então, a gente também tem que aprender e exemplificar. Porque ficar aprendizado intelectual só não resolve, não é? A diferença entre uma pessoa que sabe ler e não lê,
E uma pessoa que não sabe ler, nenhuma. Mas a responsabilidade do que sabe ler é maior. É bom que a gente aprenda, perceba essas coisas. Então, hoje nós vamos ver o Emmanuel falando sobre evangelho e caridade para nós, espíritos, que vivemos num planeta de provas e expiações, no final da sua etapa. E já no começo, nas preparações para um mundo diferente, um mundo de regeneração. Antes de Jesus, a caridade é desconhecida, afirma ele. Os monumentos das civilizações antigas não se reportam à divina virtude. Os destroços do palácio de Nabucodonosor, no solo em que se erguia a grandeza da Babilônia, falam simplesmente de fausto e poder que os séculos consumiram. As lembranças do Egito glorioso, as pirâmides, não se referem à compaixão. Os famosos hipogeus de Persépolis são atestados de orgulho racial. As muralhas da China traduzem a preocupação de defesa. Nos velhos santuários da Índia, o Todo-Poderoso é venerado por milhões de fiéis, indiscutivelmente sinceros, mas deliberadamente afastado dos semelhantes, nascidos na condição de párias desprezíveis. A Acrópole de Atenas, com as suas colunas respeitáveis, é louvor à inteligência. O Coliseu de Vespasiano, em Roma, é monumento levantado ao triunfo bélico para as expansões da alegria popular. É interessante aqui, a gente fazer um pequeno parênteses, porque quando o César estava feliz com algum feito importante, na opinião do poder de Roma, ele fazia comemorações nos circos, e só nessas circunstâncias distribuía pão gratuitamente para o povo. Quer dizer, não era caridade, era simplesmente uma festa. Por milênios numerosos, o homem admitiu a hegemonia dos mais fortes e consagrou-a através da arte e da cultura que era suscetível de criar e desenvolver. Com Jesus, porém, a paisagem social experimenta decisivas alterações. O mestre não se limita a ensinar o bem, desce ao convívio com a multidão e materializa-o com o próprio esforço. Cura os doentes na via pública, sem cerimoniais, e ajuda milhares de ouvintes amparando-os na solução dos mais complicados problemas de natureza moral, sem valer-se das etiquetas do culto externo. Agia simplesmente no meio do povo. Lega aos discípulos a parábola do bom samaritano, que exalta a missão sublime da caridade para sempre. Essa parábola é um primor de lição. E aí Emmanuel repete ela aqui. A história é simples e expressiva. Transmite Lucas a palavra do celeste orientador, explicando que descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores que o despojaram, espancando-o e deixando-o semi-morto. Ocasionalmente, passava pelo mesmo caminho um sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita abordando o mesmo lugar, e observando-o, passou à distância. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, reparando-o, moveu-se de íntima piedade. Abeirando-se do infortunado, aliviou-lhe as feridas e, colocando-o sobre a sua cavalgadura, cuidadosamente asilou-o numa estalagem.
vemos dentro da narrativa que o Senhor situa no necessitado simplesmente um homem que foi assaltado e despojado de seus bens, ferido e largado no caminho. Um homem. Ninguém sabia quem ele era. Não lhe identifica a raça, a cor, a posição social ou os seus pontos de vista. Nele enxerga a humanidade sofredora, carecente de auxílio nas criaturas que acendam a luz da caridade acima de todos os preconceitos de classe ou de religião. Desde aí, novo movimento de solidariedade humana surge na Terra. No curso do tempo, dispersam-se os apóstolos, ensinando em variadas regiões do mundo que mais vale dar que receber. E inspirados na lição do Senhor, os vanguardeiros do bem substituem os vales da imundície pelos hospitais confortáveis, combatem vícios multimilenários com orfanatos e creches, instalam escolas onde a cultura jazia confiada aos escravos, criam institutos de socorro e previdência onde a sociedade mantinha a mendicância para os mais fracos. E a caridade, como gênio cristão na terra, continua crescendo com os séculos, através da bondade de um Francisco de Assis, da dedicação de um Vicente de Paulo, da beneficência de um Rockefeller, ou da fraternidade do companheiro anônimo da via pública, salientando valorosa e sublime que o Espírito do Cristo prossegue agindo conosco e por nós. É muito interessante essa lição, essa colocação de Emmanuel, porque muitos de nós, apesar de estudarmos às vezes história, nós nunca paramos nesses pontos sociais de importância, que quase sempre são também esquecidos pela própria história, não é? Da solidariedade humana que devia existir desde sempre. Então, isso era muito comum. As pessoas mais pobres se ajudavam mutuamente, porque as pessoas mais abastadas não se misturavam com as pessoas mais pobres. Não é? Aliás, ao contrário, as pessoas mais pobres eram utilizadas para os serviços mais grosseiros e mais difíceis, porque as pessoas mais abastadas se achavam no direito de gozar a vida. E ainda é assim. Os nossos legisladores, nossos administradores públicos ainda pensam e agem assim. Né? Nossa sociedade ainda deixa muito a desejar. E muitos de nós mesmos também agimos assim. A grande maioria de nós dispõe dos bens que não deseja mais. Então, já que vai jogar fora mesmo, dá para alguém. Né? Tá bom, já pensou melhor, porque antes jogava fora. Então, aí já dá para alguém. Mas poucos de nós agem como está bem definido nessa parábola linda, que a gente não para pensar. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, reparando, moveu-se de íntima piedade. Isso é um movimento do sentimento. É diferente a gente dispor da nossa roupa, que a gente não quer mais, e dar para os outros, do que a gente se sensibilizar pelo indivíduo que está passando frio e dar para ele a melhor roupa que a gente pode. Há uma diferença fundamental na ação. Uma é um ato, né, de utilitarismo. O outro é um ato de amor. Então, a piedade, a caridade, esses sentimentos, eles só se justificam quando eles são movimentados pelo sentimento de amor. Então, eles são justificados, são tratados justamente. E cria mérito para aqueles
que age impulsionado por esse sentimento. Fora isso, a gente está sendo só útil, né? Tendo um movimento de utilitarismo. Que para nós, o que custa, não é? Dispor das nossas notas de compra para uma ação de caridade. A gente ia jogar lá fora mesmo, não é? Mas é diferente se a gente vai lá, visita a obra e vê o que está precisando e se esforça para ajudar localmente aquilo que falta para beneficiar crianças, como nós vimos. Então, há diferenças de comportamento nessas coisas. A gente, quando estuda cuidadosamente os livros de André Luiz, principalmente o primeiro e o segundo, Nosso Lar e Mensageiros, a gente vai vendo mudanças de sentimento e de comportamento no André Luiz, que são extremamente significativos para a nossa meditação, o nosso pensamento e a nossa interiorização desse aprendizado que ele nos traz. Porque ele vai mudando nele a atitude. E a gente vai vendo o móvel que vai levando ele a fazer isso. Todos nós vamos passar para o mundo espiritual. Todos. Ninguém aqui vai ficar para a semente. Não é? Nós vamos nos encontrar do outro lado da vida, como André Luiz se encontrou. Como é que nós vamos nos comportar? Qual vai ser a nossa experiência de sermos recolhidos numa colônia espiritual? Qualquer que seja ela, porque Nosso Lar é só um exemplo, tem milhares dessas colônias espirituais no mundo espiritual. A gente lendo os livros do André Luiz, a gente vai descobrindo isso, né? Porque ele vai visitando outras comunidades no mundo espiritual e vai falando sobre elas. Nosso Lar é uma delas, que tem um status muito bom, porque é um status de cidade, universidade espiritual. Enquanto outras, né, tem status menor. Como a gente tem aqui cidade, né, que é município, outras são distritos, outras são cidades muito grandes, outras menores. Umas têm uma escolaridade grande, outras têm menor. E tudo isso faz parte do contexto dos grupos espirituais que habitam cada uma dessas cidades, tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico. Isso é uma realidade construída pela necessidade grupal nossa de nos reunirmos numa cidade, porque a gente nem sabe direito porque que a gente reúne numa cidade. A gente acha que é por acidente da vida. Eu sou goianiense, moro em São Carlos há 40 anos. Quais são os fatores espirituais que me trouxe para essa cidade? A gente pensa que não tem nenhum, foi fortuito, um problema profissional, não é nada disso. Isso é só a desculpa, tá certo? Isso é só o ônibus que a gente pega, porque o local de destino tem uma necessidade puramente espiritual. A gente não está no lugar errado. A gente não vive no contexto que a gente está inserido de forma equivocada. Não é equívoco no mundo espiritual para isso. Então, há uma razão por trás de tudo isso. E a gente vê isso, essa entrada de André Luiz no Nosso Lar, né, recolhido lá depois de um sofrimento, consequência dos seus abusos da vida física, ele então vai se integrando na cidade, mas vai descobrindo devagarinho, né, que primeiro ele era um auxiliado de Nosso Lar. Depois que ele engrena nos trabalhos e começa a dedicar e aprender valores, ele chega a um ponto de desenvolvimento que ele se torna cidadão de Nosso Lar. Isso é um passo adiante. Por que ele conquistou isso?
Se a gente analisar o contexto das atividades dele, a gente vai vendo isso. Ele vai descobrindo esse sentimento, né, que Jesus nos ensina na parábola do bom samaritano, que é o sentimento pelo outro, o sentimento que move a gente na direção do outro e que faz uma diferença fundamental no nosso comportamento. Porque a gente faz isso espontaneamente pelos nossos parentes mais chegados. Mas a gente não faz isso por um indivíduo na rua. Aliás, na rua a gente é muito mais crítico, né? Se alguém pede alguma coisa para a gente fica perguntando se ele realmente precisa daquilo, se ele vai fazer bom uso daquilo, se ele não vai desviar a ajuda que a gente está dando. A gente começa a criticar o outro, julgar o outro. O samaritano aqui não sabe quem é o indivíduo que está caído, mas fica imbuído de um sentimento de piedade por ele. Quer dizer, provavelmente ele deve ter pensado assim: se eu estivesse no lugar dele, gostaria muito que alguém cuidasse de mim. Porque esse é o verdadeiro sentimento de piedade, é você se transpor para o lugar do outro. E a gente não fazia isso antes de Jesus. Então nós temos só 2000 anos de aprendizado nisso, que é muito pouco para a sociedade humana. Nossa humanidade ainda é muito pobre de valores espirituais. Por isso mesmo é que a gente vive uma vida de dificuldades, porque a gente ainda não gerou entre nós um sentimento de troca fraterna. Porque, obviamente, quando a gente faz alguma coisa dessa por uma pessoa, imbuído desse sentimento, ela jamais vai esquecer isso. A gente ganha ali um amigo para sempre. Há uma historinha que o Humberto de Campos conta, muito interessante, de um senhor que era muito rico, mas solteiro, um rapaz, né, herdou uma herança muito grande, era muito rico, tinha muito recurso, mas era sovina que só ele, o exemplo da sovinice. Não dava nada para ninguém, não ajudava ninguém. Aí ele se apaixona por uma moça e acaba conseguindo, né, que a moça também gostasse dele, e no dia do casamento ele estava tão feliz, mas tão feliz, porque ele ia casar com aquela que ele achava que era o centro da felicidade dele. E aí alguém toca, uma senhora muito idosa, muito necessitada, toca na casa dele e pede uma ajuda. E ele estava tão eufórico que aquele dia ele moveu-se, né, de um sentimento melhor e dividiu um pouquinho da felicidade com aquela mulher, ajudou-a, deu a ela aquilo que ela tinha solicitado. Mas foi a única coisa que ele fez de bom na vida. Casou, a vida continua, a gente sabe como é que é a história de casamento, né? A gente casa, depois de um ano a gente começa a pensar 2 vezes se a gente escolheu a princesa encantada e se a gente era o príncipe, né? E aí, porque aí os problemas vão aparecendo, a gente vai medindo as coisas e vai achando que não era bem aquilo, porque a gente sempre faz isso achando que o outro vai fazer a felicidade da gente. A gente casa egoisticamente. A gente não casa com o outro, a gente casa com aquilo que a gente espera que o outro faça para a gente. Esse é o nosso amor, né? O amor egoísta, né? Que não chega a ser amor ainda. E aí, como essas coisas não funcionam dessa maneira, porque o outro é o outro, ele também pensa do mesmo jeito, fica esperando do outro lado, os dois ficam esperando e ninguém faz, né? Depois de algum tempo, né? É muito comum as separações que ocorrem por aí afora. Então a gente sabe disso, e aí deve ter acontecido isso na vida dele, porque a gente não vê mais, a história não segue para frente. O fato é que ele, depois de um tempo, desencarna com essa ficha: só fez bem uma única vez na vida.
e vai para onde? Vai para a zona de sofrimento, que é consequência natural dos seus atos. Certo? Quem planta, colhe. Mas no sofrimento dele, ele sempre sentia uma pequena brisa que de vez em quando atenuava o sofrimento dele. Porque aquela mulher, para ela naquele dia, ele foi o santo que passou na vida dela. E ela nunca esqueceu o bem que ela recebeu. Então ela orava continuamente por ele. E foi essa prece dessa mulher que foi o caminho da solução, da recuperação e redenção daquele espírito egoísta. Então, a gente não imagina o alcance do bem. A gente ainda está muito ocupado com as coisas do cotidiano da vida e não medita nessas pequenas lições que são as grandes ações da realidade espiritual, porque está baseada na movimentação mais importante do nosso agir, que é o sentimento pelo semelhante, não é? Essa fraternidade que a gente precisa aprender a desenvolver na gente. E como é muito difícil a gente amar uma pessoa que a gente nunca viu, não é? Porque é difícil, a gente fica pensando, Jesus ensinou para nós, né, que há 2 mandamentos, e toda a lei e os profetas se resumem neles. Amar a Deus sobre todas as coisas, e amar com toda a força da nossa alma. Quer dizer, a gente é uma alma fraca para chuchu, então não tem nem força para amar a Deus, né? Amar a Deus com toda a força da nossa alma e amar o próximo como a si mesmo. E como a gente não sabe amar a si mesmo, a gente não sabe amar o próximo também. Essas inconsistências que a gente ainda carrega com a gente mesmo, né? E por isso, esse sentimento é difícil da gente tê-lo em função de agir com os nossos semelhantes. Então, quando a gente passa na rua, alguma pessoa que pede, solicita da gente algum ato de solidariedade, a gente não é movido pelo sentimento melhor, porque a gente ainda não tem esse sentimento. Então, a gente tem que utilizar de uma praticidade que vai nos fazer alcançar esse sentimento, que é o que o André Luiz faz no mundo espiritual. Trata de ajudar, de ser útil, né? Então, a gente tratar de ser útil já é grande coisa. E eu aprendi isso com meu neto. Meu neto de 4 anos, quando ele tinha 4 anos, agora está com 15 anos, né? Ele, às vezes eu ia levar meu filho com ele para algum lugar, e ele falava muito isso para o meu filho: papai, te amo. Papai, te amo, né? 4 anos. Aí eu perguntei para ele: Felipe, o que é amar? Ele pensou um pouquinho, porque ele pensa desde pequenininho. Ele falou assim: amar é cuidar. E para mim foi a melhor definição que eu pude encontrar de amor para quem não tem amor. Porque é isso que a gente precisa fazer, cuidar do outro. Se a gente não sabe amar, a gente pode ser útil, pode cuidar. E no ato de cuidar, esse sentimento de piedade que a gente precisa ser imbuído dele, vai crescendo dentro da gente. Porque quando a gente cuida, a gente se ocupa com aquela pessoa. Ao se ocupar com aquela pessoa, a gente pensa nela. Ao pensar nela, a gente incorpora esse pensamento no cotidiano da nossa vida. Porque a gente faz aquilo, mas não esquece. Às vezes, 5, 10 dias depois, a gente lembra, o que será que foi feito daquela pessoa? Essa ocupação está se transformando em sentimento. Porque para as pessoas que a gente tem junto de nós, que a gente diz que ama, que são os nossos filhos, nossas mães, nossos pais, os nossos parentes mais chegados, que a gente tem mais afinidade, a gente se preocupa com eles. Quando eles estão longe, a gente passa uma semana, puxa, fulano não deu notícia. Quer dizer, isso é sentimento, é ligação um com o outro. Então, o ato de cuidar faz esse papel de ligação. E meu neto tem razão, né? Amar é cuidar,
Para quem não sabe, o amar é cuidar, é servir, é ser útil, é ser capaz de se preocupar, não é? Um pouquinho com outras pessoas que não fazem parte do nosso cotidiano. E a gente devia viver assim. Então, é esse o sentimento de caridade que a gente ainda não aprendeu a ter. Então, quando a gente for desfazer das nossas roupas, a gente já não vai mais desfazer das nossas roupas porque a gente não quer mais. A gente vai, vou tratar de procurar gente que precisa dela. E ao invés de intermediar outros, trazer para o centro fazer o que bem entende, você vai atrás de outros, daqueles que precisam. Porque quando você der isso para ele, ele não vai esquecer de você mais. Então você cria um elo, não é? O cuidar vira um elo de sentimento. E é o que o André Luiz vai aprendendo a fazer isso no mundo espiritual. Porque na primeira experiência dele de vir à Terra, depois que ele está no mundo espiritual, e que ele fica lá na colônia de Nosso Lar por um bom tempo, a primeira vinda dele à Terra é para visitar os parentes, os que ficaram. Já tinha da ordem de 10 a 11 anos que ele tinha desencarnado. Vocês imaginam que experiência maravilhosa você viajar, perder completamente a notícia da sua família, desaparecer da família, 10 anos depois você volta, o que você encontra lá? Ele chegou lá, a primeira coisa que ele encontrou foi um substituto. Imagina você chegar lá na sua casa, não é? A sua mulher está com outro. Tem outro no seu lugar. A família nem lembra que você existiu. Ele teve a felicidade de que uma única filha lembrou dele. Imaginem que é assim. E aí foi um choque terrível, porque aquilo que era o mundo emocional dele, desabou. E agora, o que fica no lugar? Não é? É uma experiência rica, muito importante para a gente. Porque ensina para a gente o que é amar de verdade. E aí, depois do primeiro impacto, obviamente, como ele já tinha lições aprendidas no mundo espiritual, ele vence aquele impacto, né? E começa a tentar ajudar. E ajudar a pessoa que ele não amava, porque ele teve que ajudar o substituto. Imagina ajudar o substituto. Aquele que dormia na cama com a mulher dele, né? Para homem isso é chocante, tá certo? Né? Mexe com o machismo arraigado no íntimo de todos os homens. É muito duro. Mas ele se dispõe a isso, mas ele não consegue fazer isso sozinho. Então ele socorre daqueles amigos que ele já tinha arranjado no mundo espiritual. E aprende a fazer isso. A partir daí, é que André Luiz começa a perceber que todo aquele trabalho que ele fazia na Câmara de Auxílio, ele fazia sem ligação com as pessoas, ele ajudava como os médicos hoje ajudam a gente. Você vai lá, paga consulta e tal, ele faz tudo para você, se você voltar daí um mês, eu não lembro qual é o seu caso mesmo, né? Porque ele te atendeu numericamente. Ele não te atendeu criando uma ligação afetiva. Nós somos profissionalmente assim, muitos de nós. Então a gente não cria esse tipo de elo, porque a nossa relação é uma relação convencional. Aí então, a partir daí, é que André Luiz começa a despertar e ver no outro o irmão dele. Ver no outro aquele que ele precisava aprender a amar. E a partir daí, o ato de ser útil deixa de ser mais um utilitarismo e passa a ser um ato de desenvolvimento emocional.
E é isso que a gente chama de caridade. Caridade não é dar, é doar-se. Há uma diferença. Por isso é que a humanidade não sabe fazer isso, porque nós não sabemos doar de nós mesmos. A maioria de nós somos doadores de órgãos, somos porque acha que o corpo vai apodrecer mesmo. É melhor que os outros aproveitem, né? E se alguém disser que você não morre tão rapidamente, assim, quando o médico diz para você assim, ó, você está morto, dá o atestado de óbito. Mas aí do lado espiritual você ainda está ligado ao corpo físico por mais um tempo. 12 horas, 24 horas, mas é nesse tempo que precisa te cortar para tirar os órgãos, porque eles precisam estar funcionando. Você aceita ser cortado porque você ainda está ligado ao corpo? Para doar os seus órgãos? Agora a gente vai pensar 2 vezes se a gente vai doar órgão. Não é? Porque é muito simples, tem alguns órgãos que a gente pode doar sem precisar morrer. Doe uma córnea, você tem 2. Por que não doa uma para alguém que está cego e precisa? Porque não tem ato de amor. Se for para o nosso filho, a gente até faz. Não é? A gente tem 2 rins, pode doar um. Tem gente na fila para transplante de rim, e todos nós estamos com 2. Não é certo? Então, a gente tem que pensar maduramente nessas coisas e perguntar o que é que nós queremos com o entendimento dos valores espirituais. O que é realmente ser caridoso? Não é? Porque Jesus ensina isso com o óbolo da viúva. Porque as pessoas que estavam dando do que sobra não estão fazendo mais do que utilitarista. Não falta nada para ele, que custa dar 1? Você tem 200, vai dar 1, vai ficar com 199, você não sabe nem fazer a conta, se está faltando 1 ou não. Mas a viúva deu aquilo que lhe faltava. É diferente. Mas tinha uma mulher ainda que fazia mais do que a viúva, que era aquela que, como não tinha nada para dar, ela dava o trabalho dela na casa religiosa, ajudava, limpava, mantinha a ordem ali. Ela dava dela, do trabalho dela, do esforço dela. Então essa é o sentimento verdadeiro de caridade que Jesus nos ensina. É a caridade que está movida pelo sentimento de íntima relação com aquele que vai receber o auxílio. Porque piedade não é esse sentimento que a gente fala por aí, não. Piedade é amor em ação, é toque no nosso coração, né? Tem gente que não vai visitar as pessoas que estão sofrendo porque não aguenta ver o sofrimento. Ele fica tão, né, assim que ele não vai lá. Não quero nem ver isso. A gente tem que ver e ajudar. Tem que ver e ajudar, não é? Jesus viu os leprosos, com todas as deformidades dele, ajudava, curava os leprosos. Há uma experiência do Evangelho que ele conta, que ele cura 10 leprosos de uma vez. Mas só um fica grato. É porque a gente ainda é assim, né? Fica bom, é curado, e aí volta a fazer todas as bobagens que a gente fazia, que gerou a doença que a gente tinha amealhado para si próprio, né? Porque doença não tem endereço errado, não. Vocês sabiam disso? Doença não tem endereço errado. Ninguém fica doente pelo outro. Cada um fica doente por si mesmo, por razões próprias, por necessidades pessoais. Porque a nossa vida, não é? Nós é que somos os responsáveis por ela. Nós temos um corpo físico que tem trilhões de células que nos obedecem.
se elas se desorganizam, é porque nós estamos desorganizadamente dando ordens para elas. Que a nossa mente não está bem. Que nós espiritualmente, psiquicamente, emocionalmente não estamos bem. Então geramos disfunções celulares e criamos doenças por causa disso. Porque a pessoa que é boa, aí não tem notícia que Jesus ficou doente. Não é? Não tem notícia que Jesus ficou doente. Um espírito superior como ele não fica doente, porque ele coordenava as células que o servia de maneira harmônica, perfeitamente funcional, dentro do respeito à vida. A gente não faz isso. A gente gosta de um pudim, come mais do que deve, aí o estômago sofre. A gente gosta de uma carne assada, vai lá, come mais do que deve, depois não passa mal. Passar mal significa as células do seu corpo estão dizendo, você me desrespeitou, portanto não vamos funcionar bem, sofra. É a resposta da natureza. Isso vale com as bebidas, com os abusos, com as noites mal dormidas, com todas as coisas que a gente faz inadequadamente com o corpo físico que nós recebemos gratuitamente de Deus para servir de instrumento para o nosso progresso espiritual. Isso tudo faz parte de caridade para consigo próprio também. Está dentro do contexto da lição. Porque se a gente deve amar o próximo como a si mesmo, se a gente não se ama, como é que vai amar o outro? E a gente não se ama porque a gente judia do próprio corpo da gente e depois quer viver 80, 90, 100 anos, né? Saudável, morrer de repente sem sofrimento. Aí a gente fica, puxa, mas o sujeito chegou no fim da vida, trabalhou a vida inteira, agora está lá de cama, sofrendo, com dor na coluna, com dor mais não sei o quê, com câncer isso, com câncer aquilo, por que será? Não é? Os materialistas dizem, né? Porque o corpo é uma máquina e estraga. Né? É assim que fala. Não esquece que o carro, quem estraga o carro é o motorista. Né? Então é preciso que a gente entenda realmente que é Jesus que inaugura na terra o verdadeiro ato de caridade. E ele mostra isso para nós da forma melhor possível, porque ele faz isso com o exemplo dele. Não é? Ele não vai na sinagoga, ó, você faz uma fila aí que eu vou atender vocês. Não é assim, ele vai no meio do sofrimento e ajuda aquele que precisa. Aquele que pede, aquele que não pede, né? Jesus adivinhava que tinha que ir em tal cidade assim, porque lá tinha alguém que precisava da ajuda dele e estava em condições de aproveitar essa ajuda. Psiquicamente já reconhecia isso, ia lá, os discípulos, mas para que nós vamos lá? Ali tem pouca gente para a gente falar sobre a doutrina, sobre os ensinamentos espirituais. E eles, não, mas eu tenho um encontro marcado lá. E ia. E foi assim que ele foi encontrando todos os exemplos, né, que a gente tem no Evangelho, de Lázaro, Maria e Marta, né, dos discípulos diversos, das pessoas, né, do centurião que ele encontra, da filha de Jairo, etc. Não eram pessoas desconhecidas de Jesus, porque como Jesus é o diretor espiritual desse planeta nosso, e responsável pela evolução do planeta desde a sua formação, isto é, há 4,6 bilhões de anos, a Terra começa a se formar junto com o planeta, com o sistema solar. Jesus assume a direção do planeta, da formação do planeta nessa época, está conosco desde então. Né? A vida surgiu há 3 bilhões de anos atrás como formas bacterianas rudimentares. Jesus é que trouxe a vida para a Terra. A vida evoluiu na Terra nesses bilhões de anos até chegar à fase humana. E os espíritos que somos todos espíritos
tutelados por Jesus. Por isso que ele disse, das ovelhas que meu pai me confiou, nenhuma se perderá, porque é um diretor espiritual responsável. Nenhum de nós vai se perder, mesmo quando tiver a seleção, né, vai ficar no planeta de regeneração que a Terra vira, e os que não tiverem prontos para isso, vão ser levados para um planeta de provas e expiações mais atrasado. Jesus cuidará deles ainda assim, porque ele não é diretor espiritual de um planeta, ele faz parte de uma assembleia de espíritos angelicais que dirigem sistemas planetários diversos. Vocês querem saber que Jesus tem ingerência administrativa na estrela Sírius? Que é uma estrela vizinha do Sol. Está pouco perto de 9 anos-luz de nós, logo ali, pertinho. Leiam Renúncia. E a gente vai ver lá em Renúncia que há Alcione, que lá em Sírius, num planeta que gira em torno de Sírius, que tem vários satélites, descrito por Emmanuel. É lindo o livro. E ela então pede autorização para voltar à Terra, para o superior dela, que ela está lá trabalhando, né? Um planeta mais adiantado, os espíritos trabalham sempre. E ela então pede para vir, porque ela estava preocupada com aqueles que ela deixou aqui, que estavam mais atrasados, que ela queria ajudá-los, porque ela amava esses espíritos. Não era um espírito, eram vários. Mas focado principalmente num deles que era muito rebelde. Aquele que é mais rebelde, mais precisa, né? E ela então pede autorização para o superior dela. Aí o superior dela fala, vamos ter que consultar Jesus. Então quem pode, pode, né? Então não é do jeito que a gente pensa. Administrador no mundo espiritual não é administrador da Terra, tá certo? Que tem jogo de interesse, né, de trocas, de informação, nada disso. Negociação, não tem nada disso, não. Ali vale valores morais, certo? Então é diferente. E olha, curiosamente, nosso lar representa para a gente um exemplo digno disso. Vocês já imaginaram se o nosso Ministério de Educação tivesse 12 ministros trabalhando junto? Vocês acham que iam funcionar? Imagina o Ministério de Ciência e Tecnologia com 12 ministros funcionando, os 12 mandam igualmente. Como é que ia funcionar isso? Não dá para acreditar que a gente é capaz de fazer um treco desse funcionar aqui na Terra, né? Pois nosso lar tem 6 ministérios. A cidade de nosso lar tem 6 ministérios. Cada ministério tem 12 ministros trabalhando junto. E eles trabalham junto. Porque não há competição, há cooperação. Nós é que somos competidores. Essa é a filosofia dos Estados Unidos. É preciso competir, ser um bom competidor. As crianças aprendem isso na escola. E a gente precisa ser cooperador. A palavra-chave não é competição, é cooperação. E é isso que existe no nosso lar. Então, cada ministério do nosso lar tem 12 ministros. Então, são 72 ministros trabalhando junto com a governadoria, que tem outro tanto de espíritos trabalhando. Não é só o governador é uma equipe espiritual trabalhando com ele. E aí a cidade funciona uma maravilha. Sou doido para conhecer lá. Você também, né? A gente vai conhecer. É esse sentimento que nos leva para o alto. É o sentimento de amor ao próximo. Se a gente não sabe ainda amar ao próximo, vamos aprender a usar o nosso raciocínio para sermos úteis de maneira participativa. Esse é o melhor jeito. Por isso a casa espírita como essa
Não precisa só de gente sentada aqui esperando o passe. Precisa de gente trabalhar também, ajudar. Quando a gente vai fazer o trabalho de atendimento às pessoas necessitadas, fazer a cesta básica, todo mundo tem que ajudar. Mas faz mais do que só dar o dinheiro para comprar os alimentos. Vem participar da festa. Vem participar, vem conhecer os pobres, abraçar eles, conviver com eles. Não é isso que a gente precisa fazer, desenvolver em nós um sentimento real de fraternidade. Se a gente fizer isso, a gente está aprendendo com Jesus o verdadeiro significado da caridade. A próxima lição é Evangelho e Trabalho. Que Deus nos ilumine, nos dê força, coragem, bom ânimo, para a gente ser parte dos 20% dos espíritos que vivem na Terra, encarnados, que querem um mundo melhor. Porque 80% ainda não sabe querer isso. Um quinto. É por isso que nosso mundo é um mundo de sofrimento, Leia. Que a maioria tem um monte de gente indiferente nessa história, que fica em cima do muro. Mas 20% quer um mundo melhor e trabalha por isso. E é por isso que nós já estamos numa fase de começar a fazer mudanças. Porque 20% já vale a pena. Que Jesus nos ilumine sempre. Muito obrigado pela paciência de vocês.